São Martinho e Jales, duas ações que caíram bastante nas últimas semanas, enquanto nós tivemos aí um rally do Ibovespa nesse final de 2023. A gente pega aqui SMTO3, São Martinho caiu quase 30% nas últimas semanas, Jales caiu também cerca de 15%. E nessa hora, com certeza tem gente aí pesquisando se é hora de comprar, se é oportunidade, quem já acompanha essas ações. Então hoje eu trouxe aqui muitas informações, trouxe o Leonardo também para contribuir com o vídeo. A gente trouxe bastante informação aprofundada sobre todo o setor dessas duas empresas sucroalcooleiras, o que pode ter motivado essas quedas recentes, se isso realmente vai ter impacto nos próximos resultados aí trimestrais. E com certeza ficou um vídeo bem dinâmico, tá? Eu já vou apresentar o Léo aqui, mas antes de ir para o conteúdo, eu já adianto, são duas empresas que nós temos posição, nós investimos, inclusive aumentamos posição aí com essa queda recente. Então, nosso viés de longo prazo, obviamente, é positivo. Mas a gente vai trazer bastante informação aí atual do que pode ter motivado essa queda, né? Falar sobre como funciona ali o operacional dessas empresas, a questão de hedge. Então, tem bastante informação interessante. Bom, para quem já está inscrito aqui, já me conhece, eu sou o Leandro. Hoje eu trouxe o Léo, primeiro vídeo dele aqui comigo. É um cara que eu respeito bastante nessa parte de análise. Hoje é meu sócio, a gente investe junto, né? Nossa carteira pessoal. E, Léo, se apresente aí. Fala galera, aqui é o Leonardo Mazzaferro, invisto em ações há cerca de 7 anos. Antes dessa jornada de investidor, eu era um acadêmico, fiz mestrado, doutorado, ambos na engenharia, Faculdade comigo, inclusive onde a gente se conheceu. faculdade com o Leandro, exatamente, estudamos engenharia civil juntos na Federal de Santa Catarina. Depois do doutorado, entrei numa gestora de venture capital, ajudei lá a tocar os fundos de VC, especificamente em software, enfim, não precisamos entrar nesse detalhe. E agora a gente vai entrar na análise de São Martinho e Jales para vocês saberem mais a respeito das empresas. A gente separou aqui alguns slides para organizar a ideia aí de pensamento, um roteirinho rápido. Então a gente vai começar primeiro pela questão do setor, que as duas empresas fazem parte, que é do setor de álcool e açúcar. Então elas vão desde o plantio de forma verticalizada, né, plantio de cana-de-açúcar, até os produtos como álcool e açúcar, principalmente, e vários outros produtos que a gente vai falar, né, tudo nessa linha verde de energia. Então depois a gente vai entrar nas empresas em si, vamos abrir o Fundamentei também, puxar como é que está aí múltiplos históricos, analisar como é que está os indicadores hoje de valuation, comparando com média histórica, né, resultados históricos dessas companhias. A Jales teve o IPO mais recente, mas São Martinho tem muitos anos aí de história na Bolsa para a gente estar analisando os resultados e entender melhor o que aconteceu aí nas últimas semanas que movimentou o preço dessas ações. Então, voltando aqui, a gente, como eu disse, essas empresas estão no setor de açúcar e álcool, o sucroalcooleiro, e são verticalizadas. Então, elas atuam desde o plantio, elas estão no Brasil, isso é uma grande vantagem delas, né? O Brasil é ótimo para o plantio de cana-de-açúcar. A gente vai entender os indicadores ali de produtividade por hectare, né? O ATR, que é o índice de açúcar da cana. O Brasil tem vantagens em todos esses aspectos. Então, elas atuam nesse plantio, depois colheita, né, de forma mecanizada, são duas empresas de referência no setor, e depois possuem as usinas, então, para optar entre açúcar ou etanol. Tá? Perspectivas do setor sucroalcooleiro. Ambas empresas estão aqui no calendário safra das empresas deste setor. Então, até a questão ali dos resultados tem uma diferença que depois a gente vai mostrar. Mas, basicamente, elas têm uma fase de plantio, que vai ali no início do ano, ali no primeiro tri, né, aqui em verde, fevereiro, abril. Depois tem os tratos culturais, que são um serviço contínuo que é feito. Depois a fase de colheita, que acaba ficando mais ali no meio do ano, até próximo do final de ano. Tá? Então, isso daí é importante da gente citar, porque um dos riscos de ambas as empresas é a questão da chuva, e que inclusive acabou mexendo hoje na oferta da commodity no mercado. Tá? Então, as chuvas, elas são importantes de ocorrer em períodos que não atrapalhem a colheita. Então, nesse momento aqui de plantio, fevereiro, março, é muito importante bastante chuva para aumentar o açúcar na cana, para ela dar um bom ATR, né, que é a métrica ali de açúcar na cana. Enquanto que no período de colheita, tá, abril,
até outubro, é importante que não tenha um índice elevado de chuvas acima da média para não atrapalhar, né, a parte da colheita, que é mecanizada, e até para não tirar o ATR, que é o açúcar na cana, ele acaba sendo diluído com muita chuva e isso reduz ali a produtividade da safra. Então, as chuvas, como dito, elas impactam na oferta. Tanto que eu deixei um comentário aqui sobre Laninha e El Ninho, né, que a gente teve aí impacto do El Ninho na Índia e na Tailândia, que foi o que mexeu aí no preço do açúcar e vai reduzir a safra deles para o próximo ano. Então, toda essa questão de chuva vai sempre acabar impactando no resultado dessas empresas. Sobre o mercado de açúcar, Léo. Então, pessoal, sobre o mercado de açúcar, acho que tem alguns itens que são importantes da gente compartilhar. O primeiro são os produtores, depois são os consumidores, depois são os importadores e exportadores, né, na sequência. Mas vamos lá, vamos resumir isso aí. Produção, os principais produtores de açúcar no mundo são Brasil, Índia, disparados na frente e seguidos por China e Tailândia, sem mistério. Só que a coisa muda no item de consumo. O Brasil não consegue consumir nem perto do que produz, então ele acaba exportando a maior parte da produção, como dá de perceber na figura 22, à direita embaixo. Já, por exemplo, a Índia é o maior consumidor de açúcar do mundo. Então, ela, na verdade, consome grande parte do que produz e deixa pouco, né, para exportação. Já sobre o crescimento desse mercado, para açúcar, a gente tem uma estimativa de 1,4% ao ano. E se a gente descer especificamente para o mercado de cana-de-açúcar, é esperado, né, um crescimento um pouco superior a 5% ao ano. Esse crescimento de 5,3%, resumindo, as empresas não precisam nem ganhar market share, né, Léo? O próprio mercado Isso, vai se expandir e vai ter esse crescimento aí de receita para essas empresas. exatamente. Bom, próximo slide aqui. Se quiser falar também, Léo. Sobre o preço do açúcar, ele oscila bastante, né, como uma commodity que essas oscilações são inclusive agressivas muitas vezes e acabam tirando players menores do setor. E isso, na verdade, faz com que o setor naturalmente vá se consolidando, o que acontece em outras commodities também. Recentemente, nos últimos anos, nós tivemos um preço de açúcar bastante elevado. Como qualquer commodity, né, é uma equação que depende da oferta e da demanda. Eu E abri o gráfico aqui, Léo, para dar um zoom maior, né? O açúcar ele é negociado em bolsa, pessoal. Então a gente consegue ter uma noção, né, de um pouco mais rápida do resultado das empresas. Né? A gente não precisa esperar o resultado trimestral de divulgação para saber como é que foi o preço de negociação. Embora a gente vai ver que as empresas trabalham muito com hedge, então o preço que está aqui no gráfico não necessariamente é o preço que as empresas negociaram. Isso é uma informação bem importante que a gente vai trazer nesse vídeo. Mas botando o zoom aqui um pouco maior no gráfico, a gente vê como foi essa disparada aí do açúcar e principalmente com as notícias recentes, né, Léo? isso mesmo, Leandro. Então, até, se puder deixar o zoom neste ano, né? Neste ano que passou, a gente vê que ali a partir de setembro até outubro, ocorreu uma forte alta em preços que já estavam altos. Por quê? Porque na prática a Índia, que é o segundo maior produtor, acabou proibindo as exportações de açúcar, digamos, do excedente, né, de açúcar que ela produzia. Então, isso retirou ainda mais, né, oferta do mercado e como um bom mercado, os preços sobem quando você reduz a oferta. E só que assim, essa questão da Índia, ela é um pouco mais complexa. Essa proibição, ela eventualmente pode cair. A Índia tem no ano que vem uma eleição. Períodos de eleição são sempre complexos nesse sentido. Pode ter, normalmente, né, há interesses populistas em controle de preços, em restrição ali de exportação. Então, não é uma coisa trivial o que está acontecendo na Índia, mas o que nós sabemos é que o mercado de açúcar está apertado. Então, os preços eles estão variando de forma agressiva exatamente porque tem pouca margem para o que pode acontecer. Vendo Então, aqui, ó, de agosto, que foram as notícias, né, sobre a Índia
proibir. Primeiro já começa, né, que beleza, você ser um produtor está num país que o governo te proíbe de exportar, né? Você tem que agora segurar a produção para o mercado interno e direcionar isso para o etanol, não mais para o açúcar que está com preço atrativo. Então, desde que começou esse anúncio, o segundo maior produtor mundial proibido de exportar açúcar, o açúcar aqui subiu uns 20% no mercado futuro, né? Enquanto que agora, final de ano, tem vários rumores aí de que essa proibição vai cair, e é onde que deu, então, essa queda recente bem forte aí no açúcar, né? Caiu de novo e agora caiu mais de 20%. Exatamente, Leandro. Na verdade, sim, a gente acabou não entrando no detalhe, mas essa proibição, ela veio com um envelopamento, veio com uma desculpa para que se produzisse mais etanol, né? Ou seja, estavam retendo esse açúcar que poderia ser exportado na safra seguinte, para, na verdade, ter aumento na produção de etanol devido a uma percentual de etanol que está também sendo implementada na gasolina na Índia. Então, assim, essas coisas elas se conectam. O etanol e o açúcar vão estar, vocês vão ver na sequência do vídeo quão conectados eles estão. E só que a Índia é um país que tem uma poluição do ar muito elevada, então essas jogadas às vezes são um pouco de marketing, às vezes são um pouco de populismo, às vezes. Não, essa intervenção estatal, né, Léo, se vai voltar a poder exportar a Índia novamente, primeiro tem a questão também da safra deles, né? A safra deles, tudo está aparentando que não foi tão boa. Teve El Niño que impactou não só ali a Índia, mas também Tailândia. Então, tem umas estimativas aí que a gente viu, né, de reportes de talvez aí uma safra uns 10% menor. Então, mesmo que volte esse açúcar indiano para o mercado, talvez não volte uma oferta tão forte como estava se estimando. Então, o mercado futuro ele é muito volátil, não necessariamente, né, os preços vão cair tanto se a demanda mundial continuar. E tem toda uma questão também de que essa volatilidade de preços a gente vai ver que não impacta tanto as empresas. Então, não é porque o açúcar caiu forte agora no mercado futuro que essas empresas não conseguiram garantir preço no patamar que estava anteriormente elevado, né? Então é isso que a gente vai conversar. Talvez isso seja, na verdade, uma oportunidade. Açúcar corrigiu, preço das ações caíram, mas as empresas que trabalham com hedge já travaram preços bastante atrativos. Sim, esse ponto do hedge, Leandro, inclusive pegou exatamente no cerne da questão. Quando o preço dispara, em geral, as empresas que têm um setor financeiro bastante ativo, elas aceleram os hedges, ou seja, elas aproveitam aquela subida do preço, né, no caso aqui do açúcar, para já travar boa parte da safra seguinte, da safra de 2 anos, até 3 anos, eventualmente. Então, é, aí vai muito das políticas de hedge de cada empresa, mas no caso da São Martinho e da Jalles, essas disparadas no preço do açúcar são muito bem aproveitadas. Sim, elas travam não só a questão também do açúcar e também do dólar, né? A São Martinho é mais exportadora do que Jales. Ambas empresas fazem questão de hedge tanto da commodity, do açúcar, como do dólar. Elas utilizam ali opções, né, ou mercado futuro. Uma é diferente da outra, né? Então ela tem lá no ITR justamente como é que está o resultado das opções, do mercado futuro, mercado a termo. E elas procuram, então, travar aí de 30% a 80%. Inclusive, Jales, observando ali o último call de resultados, eles detalharam como é que funciona esse terceiro ano, caso eles vão aplicar o hedge, né, da safra. Eu achei bem interessante eles terem essa política, né, bem determinada, porque o perigo de uma empresa que faz essa questão de hedge ao invés de eles fazerem o hedge, eles começarem a tentar especular com dólar, especular com o preço da commodity. Então, ao invés de eles travarem preço para garantir uma margem estável, é ali, né, o diretor financeiro começar a querer especular com dólar, especular com a commodity. Então, eles têm essa política bem definida, né? Quem quiser estar o slide aqui pode ler. Eles fazem ali uma correção da questão de preços e custos, de como é que está a inflação implícita entre o título pré-fixado e o IPCA+, e depois eles veem ali se está uma margem EBITDA, né, bastante alta, no caso ali, por exemplo, 40%, eles vão travar até 100% da safra para o terceiro ano à frente. Então, achei isso bem interessante e, obviamente, traz boas perspectivas aí para os próximos trimestres,
né? Ambas empresas já sinalizaram que os próximos 2 tri estão com preços mais atrativos do que o último tri, né? Tanto que seguraram em estoque, a gente vai falar isso a respeito, mas com certeza aí travaram preços para próximos 1, 2 anos, né? Com uma margem bem atrativa. Bom, agora a gente vai entrar no mercado de etanol, que ambas as empresas têm esse mix. Elas podem optar entre pegar a cana, né, e ali no processamento optar entre açúcar ou etanol. Obviamente, as empresas vão tentar um mix que dê uma margem maior. No caso, hoje o açúcar está com uma margem maior e o etanol com uma margem menor. Etanol, ele tem ali influência pelo mercado interno, né? Ele não é para exportação, ele é consumido no mercado interno. Ele tem influência do preço da gasolina, obviamente, né? De decisões governamentais. Teve uma queda recente, né? O etanol veio lá de R$ 3 para R$ 2. Hoje ele em São Paulo, por exemplo, está abaixo daquela proporção de 70%. Né? Os cálculos dizem que se o etanol está abaixo de 70% do preço da gasolina, é interessante para você abastecer o carro, né, seu carro flex com etanol, né, que vai acabar sendo mais econômico. Hoje, ele está abaixo dessa paridade com a gasolina, então pode ser que a gente observe aí, né, uma subida dos preços de etanol. Se a gente olha a questão de histórico de preço, realmente tem aí margem para o preço do etanol subir. E a longo prazo, o etanol, esse combustível, né, que é muito mais verde, né, do que outras fontes de combustível, a gente tem ótimas perspectivas e a gente citou 3 motivos aqui. Tá? Primeiro, segmento de veículos híbrido flex. Pode não ser intuitivo a primeira vez que você escuta isso, né, de que um carro híbrido, ou seja, que vai utilizar ali etanol e vai carregar ali as suas baterias, né? Por exemplo, ali o Corolla híbrido, até 60 por hora ele funciona 100% elétrico e depois ele funciona ali a etanol. Esses carros híbrido flex, eles acabam com uma emissão de CO2 inferior a um carro 100% elétrico. Isso por quê? Porque tem toda a questão do ciclo completo desse automóvel, desde a produção, né, onde a gente tem a questão do lítio, né, cobalto, cobre, vários todo esse processo industrial, né, que acaba também emitindo CO2, e depois para você abastecer um carro elétrico num país aí que a matriz energética, por exemplo, seja de termoelétricas a carvão. Né? Então, no Brasil, nós temos uma matriz energética verde, mas em outros países não. Então, existe essa crítica. Sobre o SAF, Léo. Então, gente, o SAF, ele na prática é um querosene sustentável, um querosene verde. Ele é chamado também de biojet e ele é produzido a partir de óleos animais desculpa, óleos vegetais e gorduras animais. Ele ainda está em processamento, ainda é um combustível com pouca utilização na indústria da aviação, mas é mais uma opcionalidade aí de utilização para o etanol, que entraria nessa mistura do SAF e poderia, né, aumentar essa demanda por etanol, o que bateria nos preços do etanol para cima. Em Esse daqui vai ter resumo, que ser é na isso. base da imposição, né, Léo? Ele, infelizmente, é um Cima combustível para bem baixo. mais. Ele é um combustível bem mais caro do que a querosene de aviação comum. Então, é obrigação dos países, né, de ir cobrando isso das companhias aéreas. A mesma coisa o biodiesel, né? O biodiesel recente teve notícia positiva, né, aqui no Brasil, porque da mesma forma que a nossa gasolina tem uma porcentagem de etanol obrigatória para diminuir a questão de poluição, dependência de importação de gasolina, o diesel também. Nós temos uma porcentagem de biodiesel obrigatória no diesel. E essa porcentagem, recentemente, o nosso ministro, né, de Minas e Energia anunciou lá na reunião da COP que quer aumentar essa porcentagem para até 25%. Né? Hoje está em torno de 10%, então gradativamente aumentando isso aí. E o biodiesel, apesar de ele ser feito basicamente de soja, de óleo, né, o etanol também é uma matéria-prima do biodiesel, então acaba favorecendo também essas empresas. Aqui sobre crédito de descarbonização, são as empresas do mercado sucroalcooleiro que podem vender, né, esses créditos. Para isso, elas precisam ser certificadas pelo RenovaBio. Né? Então, ambas empresas têm essa certificação. Né? A primeira usina a certificar foi a de São Martinho, não foi, Léo? Sim, foi a primeira.
E aqui até eu trouxe, ó, a Jalles possui uma das melhores notas de eficiência. Aqui esse CBIO é mais uma curiosidade desse setor, né, que tem uma cadeia grande de vários produtos. Obviamente, isso hoje na receita não tem tanto impacto, é cerca de 1,2% da receita de ambas as empresas. Mas é algo interessante, né, para a gente ter esse conhecimento. Aliás, novamente, é governo aqui, né, impondo a utilização de algo. Quem tem que comprar esse CBIOS hoje, obrigatório no Brasil, são as empresas de distribuição de combustível. Então, elas precisam comprar esse CBIO. A ideia é que esse custo acaba indo, né, para o combustível fóssil. Isso daí vai incentivar o consumo, então, do etanol, biodiesel e o biometano. Bom, vamos continuar aqui. Léo, começando aí sobre São Martinho. Tá bem, Leandro, vamos lá. Antes de a gente começar a falar de São Martinho, vamos falar da cogeração do biogás e do biometano, que ficou faltando, na verdade. Então, a cogeração não é nada mais do que uma geração excedente de energia. O que que é esse excedente de energia? É, lembrando que quando a cana é processada, ela gera vários resíduos. Entre esses resíduos, a gente tem o bagaço. Esse bagaço ele é queimado e é utilizado, na verdade, para tocar a usina, né? Essa energia gerada através da queima é suficiente para literalmente dar conta da produção da usina. E só que muitas vezes essas usinas acabam tendo um excedente de energia que é vendido no mercado livre de energia. Isso gera uma receita extra para as empresas. Todas O as usinas biogás, de todas as empresas são autossuficientes, né, Léo? De todas as duas, todas as usinas, né? no caso da São Martinho e da Jalles, sim, É. mas Não, as claro. outras aí no mercado não Sim. necessariamente, né? E, inclusive, a gente vai falar depois ali a compra de Jales dessa última usina, tem ainda um adicional ali de valor que eles estão conseguindo vender esse excedente de energia, né? Que está num preço contratado muito bom ali. Exatamente, exatamente. No caso da usina Santa Vitória, foi essa compra, essa aquisição da Jalles, eles possuem um contrato de venda de energia por décadas a preços muito bons, muito altos, que foram preços, foi um contrato, né, negociado na época em que o preço da energia estava muito alto, coincidindo ali em 2015, 2016, com o período ali de Dilma. Então a gente acaba tendo nessas empresas esses contratos de venda de energia por muitos e muitos anos e muitas vezes negociados a preços interessantes. Legal. E sobre o biogás biometano aqui? Então, ambos, na verdade, também são gerados através de resíduos, né, da cana e no caso do biometano, né, no futuro, eventualmente ele pode ser utilizado nos caminhões e nas máquinas agrícolas. Então, novamente, fechando esse ciclo energético dentro das próprias empresas. E no caso do biogás, ele também pode ser vendido para outras utilizações fora, né, da usina. E agora passando para São Martinho, né, iniciando São Martinho, é literalmente a empresa referência no setor e ela possui 4 unidades, 4 usinas, né, de produção. É, a São Martinho, propriamente dita, em Pradópolis, a Iracema, na região de Limeira, a Santa Cruz e a Boa Vista, em Goiânia, na verdade não é nem tão próxima de Goiânia, é cerca de 300 quilômetros de Goiânia. Mas aqui o que a gente pode destacar é a usina São Martinho é a maior usina de, de açúcar e etanol do mundo, então assim é outro patamar. E a usina Boa Vista é a única que fica em Goiás, né? As outras 3 ficam em São Paulo, mas a Boa Vista ela produz também, além de ser focada na produção de etanol, ela consegue produzir também etanol a partir do milho, nessa estratégia de É uma diversificação da empresa empresa. centenária já, né? Centenária, são anos de evolução. IPO também é antigo, né? IPO foi em 2007, né, se eu não me engano. Então é Isso uma empresa mesmo. que está há muito tempo evoluindo, né? É uma empresa de fundadores italianos, né, de família italiana, que já há mais de 100 anos acabam tocando compra de fazendas, usinas, operações e Sim. então Custo de é uma produção empresa de baixo, né? dono. Está sempre ali entre os menores do setor. Tem uma malha logística ali também interessante, com ferrovias, acaba baixando o custo. E só Exatamente, exatamente. um destaque sobre as usinas, é que hoje a usina de Boa Vista é apenas etanol, né? Etanol do milho. Etanol pode ser feito tanto do milho
como do açúcar, tem algumas diferenças, a gente até estava estudando, né, esses dias a respeito disso, mas é o único destaque. Todas as outras, a empresa pode optar ali entre o mix de etanol ou açúcar, né, adotando aquele que tiver maior margem. A estoque também, né, estoque de açúcar e etanol, todas as usinas conseguem comportar muito bem. Aqui a gente puxou um histórico, então eu falei, né, a empresa desde 2007, o IPO, se não me engano, aqui o histórico está desde 2009, KGR, né, ou seja, o crescimento composto ano a ano da receita 14%, né, 19% no caso do lucro líquido, empresa que tem, né, os seus resultados assim com uma, vamos dizer assim, um reloginho, né? Não é aquele resultado bagunçado. A gente vai ver que as margens sempre positivas. Então, um negócio assim sólido, tá? Então, pontos positivos. Terras próprias, a gente viu ali que 3 das usinas estão em São Paulo. 2021 foi a última avaliação destas terras, é um valor de 4,8 bi de reais, né? E hoje a empresa tem aí em torno de 10 bi. Então, se a gente for considerar isso, sendo que, né, essa avaliação é de 2021, e várias dessas terras ali são urbanas, com potencial imobiliário de parcerias, até ela já fez algumas parcerias imobiliárias, né, Léo? Sim, um pequeno detalhe, esses 10 bilhões que o Leandro citou são de valor de mercado, né? Um pouquinho acima disso hoje, mas somente as próprias terras já valem cerca de metade do valor de mercado, e essas terras, né, vão ser reavaliadas em breve, então em breve teremos um novo valor estimado para essas terras. Sim. Solidez financeira também, né? Hoje o rating internacional de dívida de São Martin é maior do que o rating do próprio país, Brasil. Então consegue pegar dívidas em dólar aí com custo de financiamento baixo, tá? Custo de produção do setor, que a gente já falou, altíssimo custo de reposição, né? A gente ainda estava acompanhando uma live da Trígono recentemente, né? Que eles estimaram custo de reposição era algo em torno de 50 bis se fosse fazer uma nova É São Martinho, absurdo, né? exatamente, é É, absurdo. Ou seja, o custo de reposição é o quanto custaria para se construir uma São Martinho do zero hoje. E isso traz bastante essa questão de uma barreira de entrada, ou seja, você não consegue entrar para competir construindo uma empresa dessa do zero. certo. Então, isso é uma Até porque força, hoje né, o para a empresa. etanol, né, com o preço que está, não justifica um investimento desse, né? Não vai trazer a. Não, não. O açúcar até um pouco, mas o etanol no momento não está ajudando nem um pouco. Sim. Aqui eu destaquei novos projetos, então são empresas que estão sempre, né, tentando crescer, consolidar setor. Ela tem um payout, né, interessante, paga dividendos. Atualmente o mínimo é 40% sobre o valor de lucro caixa. Mas a empresa tem feito, né, alguns investimentos. Então, aqui eu destaquei um investimento bem recente, foi uma planta de biometano, foram 250 milhões, financiamento BNDES. Tá? Início dessa planta está previsto para 2025, um ramp-up ali de 40% da capacidade, né, atingindo 100% de produção para 2026, 27. E também ampliação da usina de etanol de milho em Goiânia, né, que foi uma usina já pensada, planejada para possibilitar essa ampliação. Bom, agora Jales, se quiser começar, Léo. Leandro, só vamos complementar um último item lá na São Martinho. Assim, só para deixar bem claro, né, para o pessoal, que a São Martinho ela é uma empresa grande, consolidada, que provavelmente vai seguir distribuindo muito dividendo e que não vai ter um grande crescimento, mas que está sempre de olho em possibilidades de expansão aqui, de melhorias, de mais eficiência. Então, assim, é uma empresa grande, consolidada, segura, com muita terra, que distribui bastante resultado para os acionistas. Então, só para deixar bem claro, porque agora a gente vai entrar na Jales, que tem um perfil diferente do da São Martin, apesar de atuar no mesmo setor. Sim. Uma com mais. A gente vai entrar numa com mais upside, com um pouco mais de risco, né? E com um crescimento de lucro contratado potencialmente bem maior, né? Sim, exatamente. Falando de Jales, é uma empresa menor do que a São Martinho, cerca de 3 vezes menor, tanto em capacidade, né, de processamento de cana, quanto em market cap. Hoje ela deve estar por volta ali de 2,3, 2,4 bi de real. É, ela realizou o IPO bastante recente, em 2021, então nós temos menos dados, né, para comparar, dados históricos, mas novamente é uma empresa de dono, é, e
tem atuado de forma estratégica e fez uma compra bastante relevante nos últimos tempos, que vai levar a empresa a outro patamar de rentabilidade e de resultado. Então, Apesar do IPO ser recente, também é uma empresa bastante antiga, né? E que já vinha com esses processos de aquisições, mas agora vai acelerar através do mercado de capitais, né? Essa consolidação do setor, crescimento inorgânico. sim, o curioso até é que o IPO foi em 2021 e foi exatamente para angariar recurso para fazer uma compra estratégica. Só que a Jales esperou bastante para fazer essa compra e aí o mercado começou a duvidar de que de fato teria alguma compra a ser feita, mas no ano passado, na verdade na finaleira já de 2022, chegou nessa se fez o acordo ali para a compra da usina Santa Vitória e aos poucos, né, foi se descobrindo que o ativo comprado, na verdade, é de uma excelente qualidade Sim, e a gente está no aguardo aí de o mercado perceber sim. essa Boa parte qualidade do e embutir. upside da tese vem dessa aquisição, né? Eram duas usinas, Exatamente, agora são três, uma usina grande, então, exatamente, exatamente. Acho que como curiosidades adicionais aí, né, nós temos a Jales, ela acabou se especializando em uma ou outro em uma produção de alguns produtos de um pouco mais valor agregado, né? Saindo da parte de commodities, como por exemplo o açúcar orgânico, ela é a maior produtora de açúcar orgânico do mundo e obviamente é um produto muito voltado para exportação e também tem a parte de saneantes e ela também tem uma linha de produtos orgânicos que consta aqui no slide. álcool gel, que eles ganharam muito dinheiro na pandemia, né? Hoje já Verdade. murchou um pouco essa receita. Eu deixei até uma foto aqui de alguns desses produtos, assim, né? O consumidor grande desses produtos é a Europa, Estados Unidos. Ela exporta menos do que São Martinho, mas essa parte aqui dos orgânicos vai bastante para exportação. Eu separei até essa imagem aqui. Essa imagem está um pouco desatualizada, mas é porque eles fazem apenas com um consolidado anual, né? Então, como a gente ainda está no meio, né, do ano safra, esse daqui é o consolidado da safra 2022-23. Então, vê que é bem diversificado, né? Enquanto que São Martinho é focado muito mais a receita no açúcar e no etanol, aqui a gente vê que o açúcar branco é 34%, etanol 44%, quanto que açúcar orgânico, né, tem 11% da receita. Isso é relevante. Saneantes ali, 9%, derivados e levedura não entra muito aqui, né? E energia, né, cogeração. Então a gente vê que eles têm um mix de receita ali um pouco mais diversificado. Bom, aqui entrando daí nas usinas, Sim, vamos lá então. Então, a Jales tinha originalmente duas usinas, né, ambas em Goiás, né, a Jales Machado e a Otávio Lage, ambas com possibilidade de produção tanto de açúcar quanto de etanol. Estado da arte, ambas as usinas, ok, tem produtividade e ATR em níveis bastante bons. Só que agora foi adicionada uma terceira usina, foi, né, adquirida que não está em Goiás, está em Minas Gerais, que no momento pode produzir somente etanol e que ainda precisa de como eu posso dizer, trabalhos e melhorias na terra, na cultura, no mix de espécies de cana, de açúcar que isso fica está sendo implantado. bem claro aqui, né, Léo? Se a gente pegar aqui a linha do TCH, a taxa de Isso, produtividade, tonelada de cana por hectare. E a gente vê que essa isso. usina de Santa Vitória, aqui, a terceira coluna, está bem abaixo da média da Jales, né? Está em 60, enquanto as outras acima de 80, 90. Isso, ela está abaixo, já está sendo feito o trabalho de melhoria, era mais baixo ainda, o antigo controlador acabou construindo uma usina estado da arte do ponto de vista de equipamentos, mas não tinha expertise para operar a lavoura, né, para operar a cana, a terra, os tratos culturais propriamente ditos. Então, por isso que a própria operação acabou não dando muito certo e depois de algum tempo Mesmo acabou não tendo vendendo. expertise, talvez a característica lá do local, né? Bastante água. Chama atenção que o ATR Exato, lá, né? Que é o nível de exatamente. açúcar da cana, esse está acima da média, né? Então talvez só tem que acompanhar ali se vai subir produtividade sem perder essa questão do ATR, né?
Isso seria o ótimo, né? Seria o ótimo conseguir deixar o ATR acima, inclusive, das outras duas usinas e botar a produtividade no padrão ali, acima de 85, que nem as outras duas usinas. Só que esse que é o desafio, é um trabalho que a cada trimestre, semestre, a gente consegue, a cada ano safra, a gente consegue também acompanhar e ver quanto que eles conseguem, quanto que o pessoal da Jales consegue subir esses números. E, na Aqui, verdade, isso se traduz, só para finalizar, isso se traduz em resultado depois, em resultado é, que pode virar recompra de ação, pode virar dividendo, pode virar uma nova compra, né, de uma quarta usina, não sabemos ainda. empresa de commodity, ela não tem muito domínio no preço final da commodity. O que ela tem é como atuar internamente para aumentar a produção para poder Exatamente. vender mais. Então, isso realmente é muito importante, é esse aumento de produção. E é o que tu falou, esse antigo controlador, ele fez uma usina, né, estado da arte ali, planta nova, moderna, caldeira de alta pressão, que tem mais cogeração de energia elétrica, porém não tinha essa expertise ali, né, da cana, né, do mix de espécies, os tratos culturais que são necessários. Né? Então, tu falou ali potencial, né, desse aumento de produção, e outra coisa que é bem interessante, né, que daí também é um upside muito interessante, eu lembro que, puxando ali, 2021, ela não tinha intenção de fazer um investimento no açúcar, para produzir também açúcar ali em Santa Vitória, né, que é apenas etanol. Ela não tinha interesse em fazer esse investimento para produzir açúcar porque não era rentável na época. Agora que o cenário do açúcar mudou, ela já anunciou, então, né, recentemente aí, essa possibilidade agora, esse investimento, e essa usina vai também poder produzir açúcar. Isso daí vai ser bem interessante, isso também é um upside da tese, né? Com certeza. E, na verdade, o mais legal é que o pessoal da Jales conseguiu já travar o preço do açúcar que será vendido com essa fábrica que está sendo construída na Santa Vitória para iniciar, né, o investimento da construção. Então, assim, literalmente um projeto ele se financia com, digamos, mais segurança com o Certo. resultado já das próximas safras à frente, né? Então, isso é bastante interessante, não é tão trivial fazer isso. Sim. Até eu deixei aqui, ó, mix de produção. A gente vê aqui que agora, né, o último aqui, os 9 meses de 2023, o mix está muito mais para o etanol, justamente por causa de Santa Vitória. À medida que ela puder, né, fazer isso, vai voltar a ser um mix ali 50-50. Na verdade, esse investimento já vai permitir, né, ficar uns 50%, 50%. Aqui eu destaquei também sobre a compra vantajosa, né? Foi uma usina que ela também comprou com um preço interessante, tanto que gerou um lucro contábil. Depois eu vou puxar o histórico lá no Fundamentei, a gente consegue ver, né? Gerou um lucro contábil de 400 e poucos milhões, porque ela pagou mais barato do que esses ativos, né? Acabaram sendo incorporados no balanço. Então a empresa acaba tendo esse lucro contábil. Ela herdou também 600 bilhões, né, de prejuízo que o antigo controlador tinha, então ela vai poder abater isso de lucros futuros, certo? Sim, milhões, né? Milhões. Isso, eu falei milhões. Agora entrando em resultado recente, Léo, eu vou deixar tu só explicar aqui sobre a questão do estoque, né, que as empresas seguraram estoque para vender a preço mais atrativo e depois a gente entra aqui nos resultados históricos, ver como é que tá os múltiplos, para a gente então fazer aí uma conclusão e fechar toda essa ideia. Perfeito, Leandro. Então, vamos lá. Bom, no slide ali aparece o estoque para o segundo semestre. Eu já explico por que está separado assim, apesar de a gente estar hoje em dezembro, né? É porque o calendário dessas empresas funciona de forma um pouco diferente. Nosso calendário, né, começa em janeiro, termina em dezembro, normal. Somente que o calendário safra dessas empresas, ele inicia em abril. Então, o primeiro trimestre dessas empresas é, na verdade, o segundo trimestre do nosso calendário comum. Então, só para ter isso A em mente. Então, divulgação de resultados vem com essa nomenclatura, né? Então o cara vai baixar o exatamente. resultado trimestral lá e às vezes pode ter essa confusão ali, só explicando isso. Exatamente, para evitar esse tipo de confusão, então é sempre bom ter em mente que, visto que agora as empresas sucroalcooleiras divulgaram os primeiros 6 meses de resultado da safra, né, do calendário safra deles, quer dizer que eles divulgaram os resultados de abril até setembro, né, fechamento de setembro. Então, só para ter em mente, ou seja, tem 6 meses de resultados e tem agora o outro semestre, né, os outros 6 meses de resultados à frente para eles reportarem os resultados dos próximos trimestres. E aí que entra a questão do estoque.
tanto a São Martinho quanto a Jalles acabaram estocando muito. Eles têm muita capacidade de estocagem, ou seja, de armazenamento, né, tanto de açúcar quanto de etanol. Então, só para vocês terem uma ideia, do etanol produzido, ambas as empresas estão com cerca de 2/3 do etanol produzido estocado nessa safra. Então, muito Sim. provavelmente essas vendas de etanol serão feitas no início do ano que vem, ou já estão sendo feitas agora, é, tendo em mente, né, sempre a procura de preços um pouco melhores, um pouco mais de margem. Elas já deram a entender que seguraram mais estoque justamente porque o Red Exato. já garantiu preços melhores agora nos próximos 6 meses, né? Então, muita gente, Isso, se comparar ali resultado ano contra ano, né, vai ter uma nesses últimos. queda. Isso, teve uma queda, ou não teve o crescimento esperado, mas justamente Uhum. porque nos últimos 6 meses, né, comparando ano contra ano, eles venderam e não fizeram a mesma quantidade de estoque que fizeram agora. Então, isso daí, para os próximos 6 meses, é um gatilho bem interessante para o resultado das empresas. Exatamente, e aí tem essa diferença, né, entre, por exemplo, o etanol e o açúcar. No etanol, eles estocaram cerca ali de 2/3 do etanol produzido e vão vendendo provavelmente com preços um pouco melhores. Aí, se a gente tiver uma retomada do preço do petróleo, da gasolina, o etanol tende a andar junto. Já no açúcar, a retenção, né, a estocagem, ela foi principalmente motivada não porque o preço estava ruim, na verdade o preço já estava bom, só que os contratos dos últimos trimestres ali, dos próximos trimestres estavam melhores, então o pessoal das empresas reteve, né, esse estoque de açúcar para vender nos próximos meses a preços mais altos, né, garantindo maior margem. Então só essa diferença, o etanol é um pouco ainda um mistério se realmente vai conseguir ter uma margem melhor, mas o açúcar é garantido. Essas empresas, né? Até eu deixei aqui separado os resultados aqui de São Martinho. Eles venderam, por exemplo, aqui, né, uma média de R$ 2.400 por tonelada, o açúcar, né, nesse resultado dos primeiros 6 meses da safra Isso. 2023-24. Se a gente puxa aqui, né, o gráfico do açúcar, esse gráfico aqui está em dólar, né, ele está em libra, então transformando ele, né, um múltiplo ali de 115. Se a gente pegar esses 2.400 e dividir pelo 115, a gente vai chegar aqui, né, próximo de US$ 21, né, que seria esse preço aqui. Então, na verdade, são 21 centes aqui, né, que ele está em libra. Por Ou libra seja, peso, isso. o hedge que essas empresas fizeram, ele travou os preços. Então, ele garante, caso os preços caíssem, ele garantiria uma margem rentável, porém os preços dispararam, elas não puderam aproveitar dessa alta de preços. Então, esse hedge que as empresas fizeram, eles vão gerar um resultado financeiro negativo. Até a gente vai ver que teve esse resultado financeiro negativo. Porém, à medida que esses preços subiram, essas empresas vão fazendo novas hedges, né, para as safras à frente, garantindo preços melhores. Então, eles já disseram que para os próximos 6 meses, esse preço médio que já está travado, ele já vai ser maior do que os últimos 6 meses de agora. Então, por isso, essa questão de estoque. É isso que nós falamos, está aqui, então, o resultado financeiro, né, que está negativo por conta do hedge que foi aplicado. Nem todo esse resultado financeiro negativo tem efeito caixa, depende ali da forma que foi feito, né, essa proteção, se foi através de opções, mercado futuro. Aqui, ó, destacando sobre a compra vantajosa, né? Então você tem que tirar, se a gente puxa aqui no trimestral, foi nesse trimestre aqui, né? Esse 706, que você vê que está bem acima da média, é a compra vantajosa da usina de Santa Vitória. Tá? Então foram 400 e poucos milhões aqui, que foi um lucro contábil, mas que não tem esse efeito caixa. Acabou impactando aqui no EBITDA, no lucro líquido. Então você pode tirar isso daqui, né, para você estar vendo a evolução de resultado. Então, puxando essa evolução de resultado, dá para ver aqui o endividamento da empresa, que cresceu aqui, foi de 0,8 para 1,8 hoje. A empresa comprou aquela terceira usina. Isso ainda é uma alavancagem baixa, tá? 30 e poucos por cento dessa dívida aqui que está considerada é arrendamento. Então, se você tira isso da conta, né, vai menos ainda. E é só observar o caixa, né? A empresa com quase 1 bi de caixa, que vale 2 e pouco de market cap. Até eles detalharam esse caixa. Eles sempre tentam manter caixa suficiente para dívida de curto prazo e para cobrir também pelo menos 120% do CAPEX projetado. Inclusive, isso é outro destaque. Assim, o site de RI da empresa é muito bem detalhado. Até o CAPEX, Léo, eles detalham ali, né, o que é CAPEX
é recorrente, o que é CAPEX de investimento. Então, todas essas informações você consegue obter muito claro. Isso é bem interessante. Empresas que você não consegue entender os demonstrativos de resultado, isso é muito ruim. Aqui um detalhezinho interessante também, né? O fluxo de caixa operacional, você pode ver que ele é muito próximo do EBIT. A própria empresa fala para olhar os resultados do EBIT, né? E não do EBITDA, porque eles têm essa política do CAPEX, né? Ser muito próximo ali da depreciação e amortização. Então, é uma empresa que não tem tanto histórico. A gente vai entrar aqui em São Martinho, já é um histórico, né, muito maior, né? A evolução dos lucros aqui é muito nítida, né? Desde 2010, empresa que lucrava 100 milhões de lucro, hoje já passou de 1 bi de lucro. Dívida sempre controlada, sempre gerando caixa positiva aqui, caixa de fluxo, né? Fluxo de caixa livre, né? Mesmo descontando ali o CAPEX. Se puxar aqui um histórico também, acho bem interessante, ó. Se a gente vem aqui nos múltiplos da São Martinho, isso daqui até acho que vale a pena a gente citar no vídeo, Léo. A São Martinho, se você olha aqui, como é que está hoje, por exemplo, né, o preço sobre lucro. Preço sobre lucro caindo. Se a gente puxar aqui uma média no olho, né? Essa média vai estar aqui entre 10 e 20, né? E hoje ela está aqui a 8 vezes preço-lucro. Então, é uma empresa que o mercado não está esperando crescimento de lucro, mas se você observar o histórico dessa empresa, ela tem crescimento de lucro, né? Tanto que se a gente pegar aqui o PEG, né, que é o crescimento de lucro, o preço sobre lucro dividido pelo crescimento de lucro, tu vê que está em 0,3. Então, a empresa com PL baixo, mas que historicamente ela consegue crescer receita, consegue crescer lucro. Se a gente vem aqui no crescimento, ó, receita dos últimos 5 anos, 14%, né? O lucro dos últimos 5 anos, 15%, sempre positivo. Então, é uma empresa com múltiplo baixo, mas que entrega um crescimento. E se a gente vai para a Jalles, mais ainda, os múltiplos de Jalles estão ainda mais deprimidos, e é uma empresa com um potencial de crescimento de lucro, até vamos dizer assim, contratado, muito maior. Né? Tem essas melhorias da usina de Santa Vitória. As duas empresas têm essa questão do estoque maior, que no curto prazo aí vai dar resultados interessantes para os próximos 2 meses. E, gente, então, para fechar aqui, né, vamos para a função na carteira, tá? Eu vou dar um início aqui só para falar que essas duas empresas, elas estão com a função, né, do que a gente chama de meio campo. Eu fiz um último vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui no card, onde eu falei as nossas posições, né, que foram há poucos meses atrás, mudou pouca coisa, na verdade, mudou principalmente ali porcentagem, né, a gente deu uma rotacionada na carteira, mas elas entram como meio campo, ou seja, empresas com um pouco mais de regularidade nos resultados, justamente por essa questão do hedge. Então, pontos positivos aqui, a gente destaca também essa vantagem competitiva que elas possuem por estarem no Brasil, né? É o menor custo de produção ali da cana, uma boa taxa de produtividade, um longo prazo positivo para ambas as empresas, né? Diversas possibilidades ali do mercado verde, que a gente citou várias linhas ali, valuation de ambas, né? Relativamente atrativa. A gente não pode aqui falar de valuation, a gente não é analista, né? Inclusive, esse vídeo não é uma recomendação, deixando isso bem claro. A gente está falando do que a gente está investindo, né? E trazendo vários pontos aí para você fazer sua análise. Jales, bom, se quiser falar sobre Jales, assim, um resumo, Léo, do que tu poderia falar sobre Jales? Sim, então, Jales assim, é um pouco diferente da tese de São Martinho, né? É uma tese mais de crescimento mesmo. Agora, acompanhar como é que vai ser o aumento de produtividade na Santa Vitória, verificar como, né, que são quão rápidos que serão essas melhorias e acompanhar bastante de perto por ser uma empresa que tem um pouco menos de histórico de dados abertos, né? Mas assim, ambas as empresas as negociam a múltiplos um pouco amassados no momento, muito porque o mercado em geral, né, ver os preços do açúcar nos patamares que estão e considerar isso não vai se manter à frente. Mas não é tão certo também que isso, Olha, digamos, né, eu que essa enquanto questão do preço sim, enquanto vai tu tá voltar à falando, né? média. Eu puxei o gráfico aqui de São Martinho. A empresa foi amassada aí nas últimas semanas, 30%. Bovespa subiu, elas foram na direção contrária. Teve duas notícias até que a gente trocou hoje, né, Léo? Notícias aqui falando que, na verdade, a Índia vai ter que importar
cana-de-açúcar, né? Então, se isso se concretizar, essas empresas têm um potencial aí de disparar de curto prazo, né? Esse tipo de notícia. Que elas caíram justamente por notícias muito em relação à Índia, provavelmente. Se a notícia inverter, né, esse fluxo deve inverter também. Sim, a verdade é que o mercado de açúcar está extremamente apertado. Então, quando você tem um mercado apertado, qualquer mudança de cenário, você tem pouco estoque no mundo todo. Então, qualquer mudança de cenário, você tem um disparo ou uma queda considerável. Então, assim, o que vai acontecer no curto prazo é difícil de dizer. Só que ambas as empresas, no médio e longo prazo, tendem a gerar bastante valor, porque elas têm essas vantagens, elas vão crescendo, elas vão compartilhando o resultado muito através de dividendo, no caso da São Martinho, e esperamos que na Jalles também será assim. Então, né, são teses que não são a mesma tese, mas elas acabam se apoiando em pilares similares, né? Então, só voltando aos múltiplos, só para deixar bem claro esse ponto. De modo geral, o açúcar está negociando em níveis elevados, mesmo com as últimas quedas, né? As quedas recentes. Então, acredito, pelo menos na minha opinião, que os múltiplos dessas empresas eles só vão chegar em outro patamar quando o mercado se der conta que talvez o novo preço de equilíbrio para o açúcar também está em outro patamar. Isso acontece com petróleo também, isso acontece com qualquer outra commodity, com minério de ferro. Basicamente, os custos para você produzir essas commodities aumenta e não tem como o equilíbrio entre oferta e demanda se estabelecer no preço antigo. Se for corrigir os gráficos pela inflação, né? Isso já. Exatamente. É, Exatamente. Então, isso ocorre em praticamente todas as commodities. Na questão do açúcar, né, por ele ter essa relação com alimentos, e alimentos ter bastante relação com inflação, então a gente considera também uma espécie, né, uma espécie de proteção sim. contra um aumento, né, de inflação. Então isso anda junto ali com as teses de petróleo também, que poderiam Até servir eu como hedge. destaquei aqui, né, uma questão de hedge inflacionário. Não é algo na veia, obviamente, né? É indireto, né? E não é indireto e não vai ser assim de curtíssimo prazo. Mas, obviamente, né, petróleo subindo, né, inflação no mundo, então isso acaba trazendo junto toda essa questão energética, né? Então, por exemplo, etanol, e daí subindo etanol, tem a matéria-prima, o açúcar se torna mais caro, então ela tem ali uma função na carteira ali também de hedge inflacionário. Bom, acho que fechamos, né, Léo? O risco ali realmente, então, já eles têm um pouquinho mais de risco por conta da execução a implementação, por exemplo, da produção de açúcar na usina de Santa Vitória. Esses riscos extras estão, embora tenha mais risco, está traduzido nos múltiplos. A empresa está mais barata, né? É uma empresa que não negocia múltiplos de uma empresa de crescimento, e eu acho que por isso que a gente está jogando oportunidade e colocando na nossa carteira, né? Podemos destacar assim, certo? Certo, correto. Bom, é isso aí, pessoal. Para quem ainda não está inscrito no canal, fica o convite. Então, a gente pretende fazer mais vídeos como esse, das empresas que nós temos em carteira. Está curioso quais são essas empresas? Provavelmente a gente vai fazer vídeo. É só ver o último vídeo, né, que eu deixei aqui na descrição e vou deixar aqui de recomendado no final. Bons investimentos.